Iniciando nossa formação de hoje, a cada mês, vocês sabem, nós nos reunimos para fortalecer a organização coletiva do Sindiúti, para fortalecer também a intervenção de vocês junto às escolas. Todo mês tem demanda, todo mês tem discussão, todo mês tem formação. Então, para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Para quem está aqui pela segunda, pela terceira vez, é muito bom reencontrar vocês, meus companheiros, minhas companheiras. Do Renê Silva, quem a gente recebe com muito carinho hoje. Estou muito orgulhoso de ver, todo mundo aqui com o chapéu do CPX, o boné. Fico muito feliz, porque foi uma luta, muito grande durante esse período das eleições. Mas vou começar aqui contando, inicialmente, a minha história, de onde eu vi, quem eu sou, Afinal, quem é esse garoto? O que ele está fazendo aqui, Eu sou nascido e criado no Morro do Adeus, que é uma das 13 favelas que formam o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão fica na zona norte do Rio de Janeiro. Não sei se algum de vocês teve já o conhecimento, já foram dessa favela, mas é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, assim, é gigantesca. É um conjunto de várias favelas. E no Complexo do Alemão, já foi considerado por jornais, revistas, por jornalistas renomados, como um dos lugares mais perigosos do Brasil. Já foi considerado quartel-general do tráfico. Todas as maneiras negativas de tornarem esse lugar já foi colocado em todos os jornais possíveis nos anos 90, nos anos 2000, quando a mídia noticiava muito, chegou até a ser chamado por alguns jornais de inferno do Rio de Janeiro. E aí, você imagina, o Complexo do Alemão tem mais de 150 mil habitantes. É gente pra caramba. E aí todo mundo ser chamado de inferno, coisas do tipo, coisas negativas. E a minha história começa exatamente nessa escola. É uma escola municipal chamada Alcides de Gasperi. Essa escola fica dentro do Complexo do Alemão. Já existia um projeto criado pelos professores, pelos alunos, do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil, não sei como é a força aqui, mas no Rio ainda tem um pouquinho de força lá. Os alunos têm uma resistência muito grande dos alunos de manter o Grêmio Estudantil funcionando. E existiam projetos de jornal e de rádio escolar. E eu comecei a conversar com a diretora, conversar com professores, conversar com os alunos, que eu queria fazer parte. Mas era um menino de 11 anos de idade. E aí, geralmente, os alunos que participavam desses projetos, dessas iniciativas, eram os alunos já próximos de sair ali do ensino fundamental, que estavam com 13, 14 anos. Mas eu insistia, persistia, conversando com a diretora, conversando com todo mundo, falando, não, eu quero fazer parte, eu quero. Até que, em algum momento, depois de muita insistência, eles deixaram participar. Eu participei desse jornal da escola, participei da rádio da escola, e eu fiquei encantado com o projeto, como a força da comunicação, a força de como a gente pode se expressar, mostrar a nossa voz, clamar, reclamar, enfim, tudo isso. E no meu caminho de casa para a escola e da escola para casa, todos os dias, eu comecei a observar mais. O meu senso crítico começou a ser construído ali naquele momento na escola, porque eu comecei a observar ao redor de mim quais eram os problemas sociais e o que eu não via, por exemplo, na grande mídia. O que eu via, todo mundo já sabe, A gente sempre vê tráfico, mortes, violência, bandido, é isso, aquilo, aquela morte, aquela coisa toda. Mas o que eu não via? Eu não via, por exemplo, os outros problemas sociais sendo noticiados. Os problemas de falta de água, falta de iluminação pública, pessoas que não têm o mínimo do saneamento. Todos esses problemas que são comuns nas áreas periféricas, do Brasil, nas favelas do Brasil. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Eu conversei com a diretora, conversei com professores, eu quero fazer um jornal para dentro da minha comunidade. E eles acharam no início, obviamente, uma coisa muito louca, Tipo, um menino de 11 anos de idade chega para a diretora e fala, quero fazer um jornal para dentro da minha comunidade. Sendo que o jornal da escola tinha toda uma equipe, tinha toda uma estrutura. E teve uma diretora, a dona Thalma, que ela era bem, assim, rigorosa e tudo mais, mas ela falou, gostei da sua ideia, vamos fazer, vamos apoiar. E aí ela falou assim, cara, a escola está aqui para servir a comunidade. Então, se a escola está aqui para servir a comunidade, vamos fazer algo que gere impacto também dentro da comunidade. E a diretora apoiou, falou,
vou fazer com você, vamos ajudar, vamos construir. Eu não tinha computador, eu não tinha celular na época, estou falando de 2005, gente. Quando eu comecei era 2005, eu tinha 11 anos. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet em casa, era aquela coisa de discada, só ligar final de semana, todo aquele rolê, né? Que era muito difícil. E eu falei, então o que eu vou fazer? Como eu vou fazer esse jornal? A diretora, minha sugestão é que você venha no seu horário oposto ao que você estuda. Eu estudava à tarde, ela falou, então você vem todo dia de manhã. Eu chegava às 7 horas da manhã, ficava na escola o dia inteiro, né? Almoçava na escola, à tarde eu continuava lá para estudar. E aí, isso foi durante alguns meses e até que surgiu o jornal, o Voz das Comunidades. E eu, com 11 anos de idade, fazendo um jornal chamado A Voz da Comunidade, mostrando a realidade da favela, né? Para você ver, na capa ali tem projeto social, isso era muito 2005, né, gente? Computador, aquela coisa toda, assim, coisas super inovadoras de tecnologia. Hoje em dia está tudo muito mais avançado. E mostrando os outros problemas sociais que existiam. Ali na foto não dá para ver muito bem, mas era um campo de futebol que precisava de reforma e a casa de uma moradora que sofreu com as enchentes na comunidade. Então comecei a relatar, comecei a noticiar o que a grande mídia não falava, o que a grande mídia não estava noticiando. E com isso, por eu ser uma criança, quem fazia parte da minha equipe eram outras crianças. Então meu irmão está ali, meu irmão tinha 9 anos na época, meu irmão fazia parte, meu primo de 7 anos, minhas vizinhas, meu vizinho, enfim. Todo mundo começou a chegar para agregar, né, para fazer parte do projeto. E era muito engraçado, porque como éramos todos crianças, ainda era uma coisa de brincadeira de criança, não era uma coisa séria, não era uma coisa que se podia levar tão a sério. Mas o jornal surgiu com essa brincadeira de criança que foi crescendo com o passar do tempo. E eu fui crescendo também, obviamente. E aí eu já estava com meus 15 anos de idade, 15 para 16, e com meu bloquinho na mão sempre, anotando os problemas sociais, anotando os projetos culturais, anotando tudo que existia e que existe dentro da favela, que a grande mídia não estava falando. Eu ligava a televisão, ligava o rádio, abria o jornal, falava, cara, eu não me vejo aqui nesse espaço, não consigo ver a realidade que eu vivo. O que é mostrado só quando acontece alguma coisa, só quando tem algum tiroteio, alguma coisa violenta, isso é mostrado. Então eu falei, eu preciso mostrar isso de uma outra forma. E foi muito curioso, porque pelo fato de eu ser uma criança ali, ainda com meus 11, 12 anos de idade, não só as pessoas ainda não acreditavam muito. Então, por exemplo, quem foi um grande apoiador, que é um anunciante até hoje, é um açougue que tem dentro da comunidade, que quando eu cheguei lá, no primeiro momento, o cara achou que eu era entregador. Estava com 11 anos de idade, 12 anos. Aí ele falou, cara, tu está entregando? Eu falei, não, eu que faço o jornal. Ele, você com 11 anos de idade, tu faz esse jornal? Não, eu faço, a diretora da escola me ajuda, porque a diretora colocou tudo à disposição, colocou o computador, a copiadora, xerox, a gente fazia tudo na escola, a professora de português fazia a revisão dos textos, entendia ali como que estava sendo publicado, e eu ia levar para os comerciantes locais, e as pessoas não acreditavam. E aí eu comecei a pensar algumas estratégias, aí eu comecei a colocar, sei lá, foto minha no jornal, falando fundador do Voz de Comunidades, comecei a colocar coisas para as pessoas entenderem que de fato era eu, porque as pessoas estavam achando que eu era entregador, que eu estava mentindo, né? Há 11 anos de idade, você está fazendo isso? Duvido. Então não acreditava. E aí eu fui pensando algumas dessas estratégias e o jornal foi crescendo e eu comecei a ter mais acesso à tecnologia. E por volta de 2017, 2018, mais ou menos, eu comecei a criar contas nas redes sociais que ainda estavam surgindo. Tipo, Facebook estava surgindo, mas não tinha nada ainda. Ainda tinha Orkut nessa época também. Já estava quase morrendo ali já, mas ainda tinha Orkut. Tinha MSN, tinha outras redes sociais. E tinha uma rede que estava chegando ali em 2018, 2019, que era o Twitter. E eu criei uma conta no Twitter, mas era uma coisa assim, tão ninguém lá, só mato, que eu deixei a conta para lá. Eu falei, tudo bem. Mas eu garantia o meu nome, garanti o nome do Voz da Comunidade e deixei a conta lá. Eu falei, em algum momento essa rede vai bombar, alguma coisa vai acontecer. E deixei a conta para lá. E segui minha vida. E o jornal crescendo, as pessoas crescendo, as iniciativas crescendo. Eu comecei a perceber também
que haviam outras necessidades além da comunicação dentro da favela. Comunicação era algo muito importante, mas que haviam outras necessidades. Então, por exemplo, na época de Páscoa, eu percebi que as crianças, muitas da comunidade, não ganhavam chocolate. Falei, cara, fazer alguma coisa, fazer uma campanha. Aí desenvolvi uma campanha, usando as redes sociais, usando isso, consegui arrecadar doações. A minha primeira campanha, né, eu consegui arrecadar cerca de 50, 60 chocolates, mas consegui dar para as crianças ali da minha rua, ali da minha região. E aí comecei a pensar também, no Natal, o que eu posso fazer? Tem pessoas ainda que estão em situação de muita vulnerabilidade. Então, vou doar cesta básica. Comecei a arrecadar doações de cestas básicas. Aí, no primeiro ano, foram 20, 30 cestas básicas. E foi crescendo. Dia das Crianças, volta às aulas com material escolar, o período de férias, uma colônia de férias. Então, comecei a desenvolver várias ações sociais ali dentro. E aí, o jornal, que era a minha iniciativa primária, começou a virar também um pouco secundária, porque outras coisas começaram a ganhar espaço e crescer, e muitas outras pessoas começaram a se envolver e contribuir e participar de alguma forma. E aí, eu, em 2009, no final de 2009, início para 2010, eu, com o meu computador, comprado aquela coisa de 48 vezes nas Casas Bahia, lá em 2000. É muito, muito antigo, muito raiz mesmo. Então, eu não tinha cartão, eu não tinha dinheiro, não tinha condições. E aí eu pedi a uma prima. Aí eu falei para minha prima, posso passar no seu cartão? Me ajuda aí. Ela passou no cartão, consegui essa aprovação e tive meu primeiro computador. Ainda era aquela internet de escada, né? Como falei, não era uma internet de ultra velocidade, mas começou aí. E aí, na casa da minha avó, que era onde era essa redação, né? Que era uma redação na sala da minha avó, onde meu avô estava assistindo televisão e eu ali no computador fazendo os textos, batendo o jornal. E aí fui crescendo, né? Continuei avançando com o projeto e além do território do Morro do Adeus, que é onde eu comecei a expandir para outras áreas do Complexo do Alemão. Mas tinha um desafio muito grande, porque o Morro do Adeus era uma única favela das 13 que não tinham a mesma facção. Todas as outras 12 favelas eram uma única facção e o Morro do Adeus era uma facção diferente. Então, tinha um desafio muito grande. Como que eu vou expandir o jornal para uma outra área, que é uma outra facção? Como fazer? Mas, nessa época ali, eu já estava sendo reconhecido pela mídia, pelos jornais, né? Estava aparecendo em vários lugares. Então, eu falei, vou expandir o jornal. E aí, comecei pela Nova Brasília, pela Grota, comecei pelos pontos principais dos outros territórios. E não tive nenhum tipo de resistência. E aí, eu continuei insistindo e expandi. Mesmo com essa diferença de facções de um lado, facções do outro, comecei a expandir e o Voz da Comunidade foi crescendo e ampliando para outros territórios dentro do Complexo do Alemão. E aí, quando aconteceu, logo depois, novembro de 2010, aquela mega ocupação, para contextualizar aqui, não sei se todo mundo lembra dessa época, mas para contextualizar, no Rio de Janeiro estava acontecendo vários ataques na cidade, né? Tacaram fogo num ônibus, depois numa van, num carro, em vários pontos diferentes da cidade. E aí, na época, o governador deu uma entrevista para a televisão, falando que ia fazer uma ocupação dentro do Complexo da Penha, porque essas ordens para tirar fogo em todos esses veículos estavam partindo de traficantes dentro do Complexo da Penha. E aí, com o apoio do governo federal, do governo estadual, de todos os governos, foram milhares de policiais. No primeiro momento, foram cerca de 5.000 policiais de todas as áreas possíveis, da Força Nacional de Segurança, do Exército, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as polícias possíveis, fizeram uma mega operação no Complexo da Penha e era um cenário de guerra, não era um cenário normal, era uma coisa atípica. Primeiro porque estava um monte de coisa pegando fogo na cidade, e aí isso chama a atenção de todo mundo. E depois, quando esses policiais, quando eles chegam lá, eles não chegam num carro, num veículo. Eles começam a chegar nos tanques de guerra que nunca passaram pela Zona Norte. O Exército chega com os tanques, aquela coisa toda muito assustadora para todo mundo, para todos os moradores. E essa cena
muito emblemática, que todo mundo deve se lembrar, obviamente, que foi durante a transmissão, porque todas as emissoras de televisão pararam a programação para transmitir em tempo real tudo o que estava acontecendo no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Então as pessoas puderam assistir essas cenas aí, por exemplo, pela televisão, que era uma fuga de traficantes do Complexo da Penha para o Complexo do Alemão. Tanto que o Complexo do Alemão ele não seria ocupado, ele só seria o Complexo da Penha. Mas com essas imagens, no dia seguinte, começou a ter uma ocupação também dentro do Complexo do Alemão. Imagens como essas eram muito recorrentes naquele dia, 28 de novembro de 2010. Helicópteros sobrevoando muito baixo nas lajes, apreensão de drogas, de armas, tanques do exército que eu falei eram esses. E eles ficaram parados nos acessos principais do Complexo do Alemão. E as pessoas, obviamente, ainda muito assustadas, as escolas, né, tiveram que fechar, tudo isso, né, todo o comércio ao redor teve que fechar. E com isso, as pessoas começaram a me mandar mensagens perguntando pelo Twitter, que eu falei que era uma rede social que eu deixei abandonada para lá, começaram a me mandar mensagens perguntando como que está a situação aí dentro da comunidade nesse momento. E eu ia respondendo, eu falei, tá bem, tá seguro, não, voltou um tiroteio, está acontecendo isso. E eu ia respondendo, sendo que conforme eu fui respondendo, eu percebi que o número de mensagens começou a aumentar. Eu falei, eu só tenho 200 seguidores, 300 seguidores no máximo. Por que tem tanta gente me mandando mensagem? E aí eu dei uma atualizada. Quando eu atualizei, já tinham mais de 10 mil pessoas me seguindo. Eu falei, cara, 10 mil pessoas me seguindo e, sei lá, meia hora que eu estou aqui respondendo as pessoas. Quando eu percebi, não eram só pessoas anônimas, pessoas comuns. Muitos famosos, jornalistas, começaram a me mencionar e perguntar se eu estava bem. Então eu recebi mensagens do tipo, Luciano Huck, você está bem? Como que está a situação aí dentro da comunidade? Estou acompanhando pela televisão, mas te seguindo aqui no Twitter. Falei, cara, Luciano Huck, como que essa mensagem chegou para ele? Aí eu descobri que os meus professores da escola, a diretora da escola também, os alunos, várias pessoas começaram a mandar mensagens para várias dessas pessoas famosas, falando, segue esse menino, ele mora lá dentro do Complexo do Alemão, ele tem um jornal. Então isso chamou a atenção da Preta Gil, Débora Seco, Hugo Gloss, Serginho Grossman, enfim, de todos esses artistas, todas essas pessoas jornalistas, William Bonner, e eles começaram a me seguir e mandar mensagens para saber como que eu estava, como que estava a situação dentro da comunidade. Então, ali tem uma mensagem, por exemplo, da Glória Pérez. O jornal Voz da Comunidade, notícias em tempo real. Nesse momento, eu não estava nem publicando notícias em tempo real. Eu só estava respondendo às pessoas, mas as pessoas começaram a retweetar tudo, repostar todas as mensagens. Isso repercutiu muito grande. E aí o Hugo Gloss colocou, acompanhando notícias do Complexo do Alemão através do Voz da Comunidade. Vale a pena seguir. E nessa época, mesmo sendo uma rede social ainda pequena, nessa época, Hugo Gloss, Glória Pérez, Tico Santa Cruz, Renata Ceribelli, já eram pessoas com notoriedade na mídia e já tinham milhares de seguidores. Então, essas pessoas começaram a me seguir. Em menos de 24 horas, eu já estava com mais de 50 mil pessoas me seguindo no Twitter. Nos assuntos mais falados dos Trend Topics do Twitter, estava lá, Voz das Comunidades, Renê Silva, Caveirão, Complexo do Alemão. Então, era um assunto que estava todo mundo no Brasil inteiro falando, mas tem um porém. Dentro de casa, você está no computador, você está no celular, né? Ninguém está sabendo o que está fazendo. A gente, né? Você está lá mexendo. Minha avó, minha mãe, até então ninguém sabia de nada. Eu estava já com milhares de seguidores e minha mãe não sabia de nada. Eu tinha 17 anos, estava lá com meu celular, computador. E aí, de repente, uma jornalista da Globo News entrou ao vivo falando... Bom, estavam mostrando aquela coisa toda da ocupação, falou, tem um menino lá dentro da comunidade, do Complexo do Alemão, que está respondendo as pessoas que estão mandando mensagens através do Twitter. E aí, na hora, minha avó me olhou assim, porque ela imaginou que fosse eu, e ela ficou desesperada. E aí, a minha mãe falou assim, desliga o computador, sai do celular, você não vai mais escrever isso, sai daí, pelo amor de Deus, com medo do tráfico, com medo de qualquer coisa do tipo. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fechei o computador, desliguei, deixei ali. E aí, sei lá, uns 20 minutos depois, eles começaram a comentar.
bom, parece que a comunidade está mais tranquila, porque eu não estou vendo mais nenhum relato, René Silva não está mais postando no Twitter, o Voz de Comunidade não está postando mais nada, parece que as coisas estão mais tranquilas na comunidade. E eu falei, tá vendo, Val, eu preciso voltar a escrever. E aí minha avó falou assim, tá bom, então vai lá, mas com cuidado, com o que você vai escrever, como que você vai escrever. E aí eu voltei para o Twitter, e aí eu recebi milhares de mensagens, um monte de gente perguntando, tá vivo, morreu? Então, tipo, as pessoas desesperadas já, achando que ia acontecer alguma coisa, porque eu sumi, estava escrevendo, respondendo todo mundo, de repente sumiu, relatando tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, com tudo isso, teve uma repercussão internacional, não só no Brasil, como vários jornais do mundo inteiro começaram a repercutir nos sites, na televisão, em vários desses espaços. E naquela época que eu criei o jornal, em 2005, eu fiz um blog, né, aquela coisa de blogspot.com, assim, bem antigo mesmo. E aí, nesse blog, tinha lá meu endereço, tinha telefone, tinha todos os meus dados possíveis. Eu deixei para lá, nunca imaginei que isso fosse um dia repercutir. E aí depois, no dia seguinte, quando eu amanheci dessa loucura toda da ocupação, minha avó, Renê, tem um monte de... 7 horas da manhã, tem um monte de jornalista no portão, um monte de gente. Eu falei, mas eu não passei meu endereço para ninguém, eu não marquei nada com ninguém. Não, mas tem um monte de gente lá, um monte de câmera ligada. Quando eu cheguei no meu portão, simplesmente estavam todas as emissoras de televisão do Brasil, todas mesmo, tipo Record, Globo, SBT, Band, tal. E as emissoras internacionais, porque muitos dos correspondentes ficam no Rio. Então estava CNN, Al Jazeera, BBC, tipo, várias dessas emissoras grandes estavam no meu portão. E aí foi muito engraçado, porque todo mundo, né, as pessoas não esperavam, não sabiam ainda quem era. Viam aquela coisa do Twitter, viam aquilo, mas não sabiam quem era o Renê, o que estava por trás. E aí quando desce um menino, careca, 17 anos, de chinelo no portão, eles falam, quem é você? Tipo, quem é você, né? E eu falo, não, sou eu, o Renê. Você é o menino que estava por trás do Twitter. E aí, enfim, aí tem todo esse descobrimento, né? E fala, aí tem jornalista que perguntou assim, mas como que foi o planejamento? Eu falei, então, não teve um planejamento. Na verdade, eu fui impulsionado a fazer isso que aconteceu. E aí essa repercussão começou a crescer, né, em vários desses veículos nacionais e internacionais, e comecei a receber vários reconhecimentos. Eu nunca antes tinha viajado, não tinha saído do Rio, de avião, para nenhum lugar. O primeiro lugar que eu fui convidado foi para São Paulo. Fui palestrar num evento de tecnologia. Alguns meses depois, vim para cá, para Fortaleza também, participar de um evento de tecnologia. Alguns de vocês talvez se lembrem desse evento, chamado Desencontro, que acontecia no Marina Park. Era um evento de tecnologia que, na época, assim, estou falando de 2011, né? A gente está muito tempo atrás. Mas tinham vários desses influencers que são grandes agora, tipo Kéfera, PC Siqueira, Felipe Neto. Todos esses influencers grandes estavam lá, mas estava todo mundo muito começando ali no início da carreira. E eu comecei a ser convidado para fazer palestras em vários lugares. E dessas palestras começaram a surgir outros convites. E eu, com 17 anos, fui convidado por uma autora de uma novela, da Malhação da época, para fazer parte da Malhação Conectados, que passou na televisão em 2011 e 2012. Eu falei, mas eu não sou autor, não sou ator, não sou nada. Ela, não, mas eu quero que você escreva um personagem que vai ser um morador da comunidade, eu quero que você conte como é a vida na comunidade através desse personagem. E aí, durante 6 meses, eu fiz um curso de roteiro, que a Globo pagou. A primeira carteira assinada foi nessa época, que eu tive 17 anos, eu não tinha carteira, não tinha nada, né? Tirei a carteira, a Globo assinou minha carteira. Durante 6 meses, eu fiz um curso de autor-roteirista, lá no Rio. 6 meses depois, eu estava escrevendo esse personagem, que foi o Jefferson, da Malhação Conectados, de 2011 e 2012, que foi exibida na Globo. E com essa repercussão toda, muitas outras pessoas começaram a chamar a atenção. A Glória Pérez, como eu falei naquela época, foi uma das pessoas que me seguiu no Twitter. E ela falou, eu quero conhecer essa comunidade, quero ir no Complexo do Alemão. Em 2011, levei a Glória no Complexo do Alemão. Ela conheceu o nosso território, andou pela comunidade. Quando ela se deparou com várias pessoas, vários personagens,
ela começou a pensar assim, eu quero fazer novela aqui, eu quero passar uma novela aqui. E eu falei, Glória, mas como assim? Minha próxima novela vai ter que ser aqui, eu quero aqui como cenário principal, quero isso. E alguns meses depois, Glória Pérez anuncia a novela Salve Jorge, que se passou no Complexo do Alemão. E as cenas todas da novela foram gravadas no Complexo do Alemão. Eu tinha sido convidado pela Glória para ser um consultor da novela. Fui novamente contratado nessa época. E a Glória falou, mas eu não quero você só como consultor. Eu quero você também, eu quero que as pessoas saibam quem é você, quero que as pessoas te conheçam. Então, vou te colocar também aqui participando da novela, algumas participações. Algumas participações da novela me colocou do primeiro capítulo até o último capítulo. Todos os dias, praticamente, eu tinha gravação. Mas eu ainda estava na época de escola, tinha 17 anos. Né? Tinha 17 anos aí, em 2011. Então, eu sempre ia no horário oposto da escola. Eu estava de tarde, eu tinha que gravar de manhã. E aí, às vezes tinha gravação noturna, mas à tarde eu não podia gravar. Não só eu, era a realidade de vários outros atores ali. A Bruna Marquezine também era menor de idade, também estudava e gravava no horário oposto ao da escola. E com isso tudo, eu comecei a ter uma projeção muito maior na televisão, nesses espaços, né? Luciano Huck foi uma das pessoas que visitou aquela casa da minha avó que eu falei ali, né, que era uma redação. Ele visitou aquele espaço e, alguns meses depois, ele transformou um prédio que tinha dentro da comunidade, que era do AfroReg, em uma redação. Um dos andares virou uma redação, e essa redação, que eu não tinha até então tinha um computador comprado, ele colocou 6 computadores, colocou equipamentos fotográficos, tudo, e aí isso deu uma projeção ainda maior, a equipe começou a crescer também para outros espaços, a gente começou a ampliar tudo isso. E essas repercussões que eu falei ali, comecei a receber prêmios. Falei, cara, recebendo prêmio, o prêmio faz diferença do Jornal Globo. Um prêmio considerado o Oscar do Twitter na época. O Prêmio Jovem Brasileiro em São Paulo. Prêmio ANU, oferecido pela CUFA, Central Única das Favelas. O Prêmio Orilachel, oferecido pelo AfroReg. Então, comecei a receber vários prêmios, estar em vários desses lugares, reconhecimento de vários espaços, como a revista Época colocou entre os brasileiros influentes de 2010, né? Eles fizeram uma lista de 100 brasileiros mais influentes. O The Guardian colocou entre os 6 adolescentes que estão mudando o mundo através das suas ações. E aí tem Malala, tem o pessoal falando, cara, como... E em 2015, fui nomeado pela revista Forbes como um dos 30 brasileiros abaixo de 30 anos que estão reinventando o Brasil através das suas ações. Participei do programa Esquenta com a Regina Casé também. Ela me contratou como roteirista do programa também. Né? Então, aquele curso lá da Malhação acabou servindo para um monte de coisa. Fui Glória Pérez ali com o Salve Jorge, no programa Esquenta também da Regina Casé. Fui convidado em 2012 para ser um dos brasileiros a carregar a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres. E aí foi minha primeira viagem internacional, que eu fui para a Inglaterra. Carreguei a tocha olímpica. No ano seguinte, 2013, fui convidado pela Universidade de Harvard para fazer uma palestra compartilhando como, através das mídias sociais, a gente consegue mostrar a nossa realidade das favelas do Rio de Janeiro, a gente consegue impactar o nosso território e mostrar que é possível. Logo depois, lancei um livro chamado A Voz do Alemão, junto com a jornalista mineira Sabrina Abreu. E esse livro a gente conta a história de várias vozes que existem no Complexo do Alemão. Quem são essas vozes? Quem são essas pessoas que hoje ampliam a voz dos moradores dentro do nosso território? E aí comecei a ser capa de revistas, de espaços, como fui capa da revista Gol, capa da revista GQ Brasil. E a equipe, que era aquelas crianças pequenas, foi crescendo comigo também. Então ali tem a Melissa, tem o Gustavo, tem a Gabi. Né? São pessoas que estão desde o início lá do processo, desde criança, e que no processo de crescimento do jornal foram crescendo junto. E hoje a redação é muito maior. Chegou a pandemia, 2020,
todo mundo naquela loucura toda de fecha escola, abre escola, faz isso, faz aquilo, como fazer, o que fazer. E a gente ainda sem saber como a gente poderia ajudar a comunidade, começamos a pedir doações. Vamos pedir doações, vamos usar as redes sociais para pedir doações, que é algo que a gente já fazia muito bem nas nossas campanhas. E aí a gente percebeu que não só o alimento estava sendo suficiente para as pessoas, porque muita gente não tinha um botijão de gás, não tinha um fogão, tinham outras dificuldades para além da comida, para como eu vou cozinhar. E ainda por cima a gente estava vivendo uma crise hídrica muito grande no Rio de Janeiro, então as pessoas estavam sem água dentro de casa para fazer comida, para tudo também. E aí foi quando a gente surgiu com um projeto chamado Prato das Comunidades. Esse projeto, a gente começou a arrecadar doações em dinheiro, montamos uma cozinha comunitária e montamos um sistema com os mototaxistas que circulam dentro da comunidade para que eles fizessem a entrega de forma segura, sem gerar aglomeração nos espaços. Então, as pessoas eram obrigadas a estar de máscara, mantendo o distanciamento social, para poder receber a comida. E a gente lançou essa campanha em 3 meses de atuação. A gente distribuiu cerca de 200 mil pratos de comida, não só nas favelas do Complexo do Alemão, mas como a campanha cresceu tanto, a gente levou também para outras favelas do Rio de Janeiro. E o Voz, que era aquele jornalzinho pequeno, começou a crescer. Os problemas continuaram os mesmos, mas a gente começou a ter uma repercussão ainda maior e esses problemas foram sendo solucionados, muitos deles. E com isso, a gente criou um aplicativo chamado Voz das Comunidades também. Esse aplicativo, a gente coloca a voz da comunidade literalmente na palma da mão das pessoas. É um aplicativo no qual a gente tem os moradores usando as suas próprias ferramentas para tirar foto, fazer vídeo, mostrar a realidade ali da sua favela, mostrar o que está acontecendo, como está acontecendo. E isso chega para a nossa equipe de jornalismo. Alguns dos veículos de mídias comunitárias que se inspiraram no Voz de Comunidades, em alguns desses espaços. E aquela campanha de Natal que eu falei, que lá em 2005, 2006, eu comecei com 20, 30 cestas básicas, foi crescendo. E ano passado, em 2022, a gente arrecadou cerca de 8 mil cestas básicas e conseguimos compartilhar com mais de 40 favelas no Rio de Janeiro. E a campanha também do Dia das Crianças, que era algo muito pequeno, que a gente fazia para 50, 100 crianças. Todo ano a gente consegue mobilizar mais de 2 mil crianças com essas ações educacionais, com essas ações esportivas, essa diversão para a garotada. E a campanha de Páscoa, que foi no final de semana passado, agora no sábado, esse ano a gente bateu um novo recorde. Eu falei que a gente começado lá com 60 caixinhas de chocolate, 80 caixinhas de chocolate. Esse ano, no sábado passado, a gente distribuiu cerca de 20 mil chocolates para várias favelas do Rio de Janeiro, compartilhando assim, não só com o nosso território do Alemão, mas com outras favelas. E aí, 2022 também, chega a eleição, final do ano, e tava aquela loucura toda de tipo, o que vai acontecer, como que vai acontecer, aquela coisa toda. E aí até então, tava muita gente crendo, eu era uma das pessoas, a gente estava muito acreditando que poderia ter sido resolvido no primeiro turno. Então foi aquela loucura assim, não, vai ser no primeiro turno. E eu tentei algumas vezes com a equipe do presidente falando, eu quero levar a Lula no Complexo do Alemão, quero levar a Lula no Complexo do Alemão. E ele falando, não pode agora, por questão de segurança, a gente não pode, a gente tem de protocolos, tem tudo isso. E acabou não levando no primeiro turno. E aí, quando eu vi que ia ter segundo turno, eu comecei a publicar no Twitter. Eu falei, gente, Lula tem que ir no Complexo do Alemão, ele tem que visitar a comunidade, ele tem que falar com as pessoas, tem que isso. Eu comecei a publicar, e aí a Janja me chamou no WhatsApp, ela falou, Renê, vou te dar uma ligada hoje à tarde. Eu falei, tá bom. Ela me ligou, ela falou, me fala, o que você está pensando? Eu falei, eu quero fazer uma agenda com o Lula aqui, quero que ele receba as mídias comunitárias, receba as lideranças comunitárias de favela e tudo mais, que a gente ande pela comunidade e no final ele faça um discurso. Aí ela falou, geralmente a gente está fazendo só uma caminhada com o carro aberto e tudo mais, a gente não está fazendo mais tanto trio elétrico, parar no lugar, porque a gente está na reta final aí da campanha e o segundo turno são menos tempos, então é mais corrido. Eu falei, não, mas a gente precisa fazer isso.
E ela falou, tá bom, vou entender aqui. Meia hora depois ela me liga, falou, ó, já consegui, vai ser no dia 12 de outubro, 9 da manhã, no local que você definir, e a estratégia de como vai acontecer vai ser tudo definida por você. Aí eu, meu Deus. E eu comecei a gelar, né? A responsabilidade. E aí eu comecei a gelar. Falei, cara, como que eu vou fazer isso, né? De que maneira eu vou conduzir isso tudo? E aí tudo bem, mas tentando manter também a tranquilidade, a normalidade. E aí no dia seguinte chega a equipe do Lula no Rio, a equipe da campanha. Eles foram direto para o Complexo do Alemão, do aeroporto. Fizemos uma reunião inicial para entender o que seria, o que aconteceria. Eles falaram, o que você está pensando? O que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer isso, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eles falaram, beleza, então vamos fazer isso acontecer, vamos viabilizar. E aí, com isso tudo, fizemos a linda caminhada no Complexo do Alemão. Né? Ele ficou lá, olha, imagem minha ali junto com a Janja, com o Lula, em cima do carro. Na sede do Voz das Comunidades, né? Ele visitou, foi o primeiro lugar que a gente passou, conheceu o nosso espaço, conheceu o que a ONG fazia, como que funcionava o Jornal da Comunidade, deu uma entrevista exclusiva lá para a nossa equipe. Obviamente, né, isso atiçou muito ali a ira dos bolsonaristas, com a história de CPX, boné, aquela coisa toda. Isso foi muito curioso, porque esse boné ele foi entregue por uma moradora do Complexo do Alemão, a Camila Moradia, e a ideia desse boné foi muito doida, porque a gente estava numa ansiedade tão grande que a gente não dormiu na véspera dessa visita do Lula. Então, assim, a gente ficou conversando a madrugada inteira no grupo, conversando, conversa para lá, conversa para cá. E um dos voluntários, o Hector, ele tinha esse boné do CPX em casa, né, que era um boné muito comum, as pessoas sempre usam dentro do território. Muito antes do Lula usar, as pessoas sempre usavam dentro do território. E CPX, que é a sigla do complexo, é uma sigla usada por comerciantes locais também. Então, você tem uma padaria lá com o nome CPX, tem restaurantes, tem lojas de roupa, tudo as pessoas usam, isso era algo muito natural. E ele colocou no grupo do WhatsApp o boné dele e falou, vamos entregar para o presidente? E era um boné de uso pessoal dele, era um boné que ele pediu, não era um boné encomendado para dar para o presidente. Né? O boné já estava até sujo da cabeça dele, inclusive. A gente levou, falei, vamos lá, vamos entregar. E aí a Camila entregou, e na hora que o presidente recebeu, ele colocou na cabeça e ele não tirou depois, em momento algum. Ele ficou usando o boné o tempo inteiro. Vocês veem as imagens da caminhada, do trio, de tudo. Ele fica usando o boné o tempo inteiro, porque ele viu que era um lugar de pertencimento do território também. Então, essa identificação. E aí, com isso tudo, os bolsonaristas começaram a dizer que essa imagem que circulou, né, todo mundo deve lembrar muito bem, em vários grupos, dizendo que CPX significava cupincha, que era ligado à facção e tudo mais. E a gente teve um trabalho gigantesco. Né? Naquele primeiro momento, eu vou confessar para vocês, eu fiquei muito desesperado. Eu não fiquei tranquilo, eu fiquei muito desesperado. Eu falei, gente, imagina agora, na reta final da eleição, uma coisa dessa acontece e começa. E a fake news, né? A gente está vendo agora, essa semana, o poder da fake news, o que tem acontecido. Mas, com essa fake news, eu comecei a ficar com tanto medo, naquele primeiro momento, porque se alastrava de uma maneira assim, absurda. Era gente de tudo quanto é lugar do Brasil me mandando mensagem. Me manda um áudio, vou colocar no grupo da família, falando que é você, falando que não é isso, tal, porque as pessoas não entendem. E quem não mora no Rio tem maior dificuldade ainda de entender, porque assim, se você mora no Rio, as pessoas sabem. A polícia usa isso no Twitter oficial. O governo do estado do Rio de Janeiro já usou isso em documentos oficiais, CPX, usa para abreviar qualquer outra favela que seja um complexo, é normal, né? Você vai usar isso. Assim como a gente usa a sigla RJ, né? Outras siglas que a gente usa, também usava CPX. E com isso, começou a todo mundo falar, repercussão negativa, e eu usei o Twitter, falei, gente, não é isso, é mentira. Não é isso, é mentira. CPX significa complexo, e aí comecei a dar vários exemplos
do que era o CPX, né, das pessoas, dos comerciantes, de tudo ali que envolvia o nosso território. E a grande mídia começou a repercutir também. Então, muitos jornalistas, inclusive, que já me conheciam, começaram a falar, gente, o Lula foi recebido pelo Renê, que todo mundo conhece aqui na emissora e tudo mais. Isso começou a ganhar um corpo, começou a crescer. E dessa mentirada, dessa fake news, né, a gente virou essa história toda. Né, e em 2 dias depois que eles começaram a espalhar essa fake news, as notícias positivas sobre o CPX mudaram totalmente. Então, as pessoas começaram a ver muito mais CPX, por exemplo, CPX na cabeça da Xuxa, usando boné, né? E a gente começou a espalhar que a verdade é simples. Ajude o complexo. E a gente colocou lá o CPX de letra maiúscula, doe uma cesta básica e ganhe um boné. E aí esse boné que vocês estão usando aí, ó, CPX, com essa sigla, é justamente esse boné que teve toda essa repercussão negativa e, posteriormente, a gente conseguiu reverter essa história para virar uma história muito positiva. E agora, aqui já para encerrar, que meu tempo já deve estar corrido aí, como que tá? Tá tranquilo, então, maravilha. Eu cheguei semana passada da Universidade Harvard, eu estava participando da Brasil Conference, que é produzida por alunos de Harvard e MIT, e aí compartilhei, obviamente, essa história que vocês acabaram de ouvir, o painel ainda era um pouco mais reduzido, foi um pouco mais curto, mas compartilhei, e obviamente a história do boné do CPX é uma história muito interessante, porque era algo que a gente não havia planejado, de fato. Né? Foi totalmente contra a nossa narrativa ali, tudo aquilo que estava acontecendo, mas, de certa forma, a gente conseguiu mudar essa história, né, e contar essa história de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, o Voz das Comunidades, que é um veículo de comunicação comunitária do Complexo do Alemão, atua não só no território do Complexo do Alemão, mas segue inspirando, espalhando inspirações pelo Brasil afora, né, em vários lugares do Brasil. Tem em São Paulo o Voz das Periferias, tem na Bahia, lá em Salvador, Nordeste de Amaralina, tem o Nordeste Eu Sou. Aqui também, no Ceará, tem em Fortaleza, tem, cadê o meu amigo? Está aqui, ó, o Davidson também, que ele é do Voz nas Comunidades. Ele criou um veículo de comunicação aqui há uns 2, 3 anos atrás para contar um pouco da realidade dele também aqui dentro das comunidades em Fortaleza. Então, a gente segue hoje inspirando, mostrando que é possível, né, através da comunicação, através da educação, através do acesso à escola, mudar. E eu sei que o público aqui são professores e a minha grande inspiração, né, como eu falei desde o início, foi a escola. E a minha grande motivadora, meus grandes motivadores foram professores e diretores daquela escola. Então, parabéns a todos vocês.